Mas gostei muito da sua apresentação lá no Congresso, e aí por isso eu queria convidar para a gente conversar sobre a questão da H. pylori. Você sabe, a gente aqui na patologia faz bastante esse tipo de exame, a gente identifica o H. pylori e tem a questão da resistência. A gente está em busca de maneiras de ajudar esse problema da resistência. Então eu queria começar falando um pouco sobre o H. pylori, por que que isso é importante. Isso, o H. pylori ele vem acompanhando a gente de milênios, né, acompanhando o ser humano. E hoje a gente, como a gente sabe que ele é uma bactéria que pode evoluir em alguns pacientes para o adenocarcinoma, né, favorecer o aparecimento do adenocarcinoma no paciente, acho. Então, hoje é mandatório a gente fazer o tratamento, só que a gente está com um problema de resistência bacteriana, né? Alguns lugares tem até, chega a ser 20% de resistência. Uhum. E aí, na prática, assim, né, logicamente não tem nenhum estudo, mas na prática ele está vendo a falha ao tratamento habitual com a claritromicina, Uhum. né? E aí, quando você pega pré-pandemia e pós-pandemia, a gente vê uma piora pós-pandemia, que pode até ser justificado pelo uso abusivo da azitromicina que foi utilizado de forma Uhum. errônea, né? Uhum. Macrolídeo, você pode fazer uma resistência. E aí, a tendência global hoje é retirar a claritromicina nos lugares onde a resistência é chega próximo ali aos 15%, que é o Uhum. limite, né? Então, é, a opção da gente ter um aparelho ou algo que a gente consiga, um PCR, ou até cultura, que é um pouco mais difícil, talvez o PCR fosse uma mão na roda nesse momento para a gente tratar o paciente. Porque a gente fica muito amarrado na questão de o paciente antes fazia amoxicilina, claritromicina e um IBP, ou qualquer IBP, né? Uhum. E aí a gente já passa para levo, quando o paciente tinha a não resposta, e hoje a gente vai ter que associar metronidazol, bismuto, amoxicilina e um IBP. E Uhum. isso para o paciente é terrível. Bismuto é pouco palatável, metronidazol também causa desconforto. Sim. Então, as, as posologias são bem diferentes, né? Diferente do Uhum. PEC, o PEC você fazia 12 horas. Então, uma tecnologia que ajudasse a Então, gente a moxa mais claritromicina continua sendo a principal no Brasil. ainda né? Ainda é. Mas já saiu o nosso guideline, vai sair o guideline, né, de tratamento de H. pylori, que foi apresentado agora no Congresso e vai sair. Ele ainda é Ele vai vendido. sair ou ele não vai ser mais o primeiro? Ele não vai ser mais o primeiro. A tendência é vender Mas nesse guideline ele já vai sair de já vai, todo, já já vai. não vai nem Pelo que aparecer eu como tinha opção lido, terapêutica. pelo que eu tinha lido, Lá fora, como é que tá isso aí? já tem a retirada da claritromicina, né? Entendi. O congresso, o consenso de mestres que o europeu, ele já sugere a retirada, né? Desculpa, que é a palavra mais difícil, a cidade mais difícil é a cidade do Maastricht. Mas, Maastricht, com ele de Maastricht, que é a faculdade de Maastricht. é, é um trava-língua para É mim. uma trava-língua também. Eu tive lá na Holanda, na faculdade lá de medicina, que eles foram os primeiros a trabalharem com a questão de metodologia ativa, muito antes, lá atrás. E eu passei uns dias lá e eu não consegui acertar uma única vez. É complicado mesmo. Tudo bem, aí eu decidi falar bem nordestino, é Maastricht. É, mas Maastricht, é isso aí. E muito bem, aí o consenso lá tirou Ele a já claritromoxa, sugere a é isso? retirada da claritromicina em locais onde tem uma alta prevalência, né? Como não é comum a gente ter o acesso a um PCR e cultura, então É, local que sabidamente já tem é. uma resistência maior do que 15, você já não utiliza como primeira escolha. Por isso é onde entra aí nossa preocupação, nossa vontade aí de dialogar contigo depois da palestra e tudo, porque eu não vejo impedimento do PCR estar disponível. Ele existe na conduta internacional, mas o PCR para resistência a clarito não está disponível aqui, ninguém faz, não tem esse hábito de ser feito. Mas poderia fazê-lo, nós poderíamos oferecer isso, entende? É uma questão justamente de ter a demanda, porque a gente tem a biópsia, é possível ser feito o PCR
em peças, em biópsia, dentro do próprio bloco. Na verdade, cortaria uma pequena fatia, desculpa, um pequeno recorte, né? O nome é recorte mesmo. Um pequeno recorte da lâmina, como se fosse montar uma lâmina, e isso aí faz a extração do DNA, faz a multiplicação, e aí faz o PCR lá, na biologia molecular. Mas não está disponível, mesmo nos grandes laboratórios não está disponível. E quando eu converso com eles, eu conversei com grandes laboratórios que oferecem exames, não tem demanda. Os médicos brasileiros não demandam. Não demanda. E aí é aquela coisa, está no consenso que deveria ser feito, no consenso internacional. Mas os médicos não acreditam que está disponível e não fazem. Então vamos lá, vamos pensar. Se estivesse amplamente disponível, porque aí é uma questão do ovo ou da galinha. Porque os laboratórios não estão oferecendo, porque os médicos não pedem. Se os médicos pedirem, ele vai passar a existir. Não há um impedimento tecnológico. Vai muito da sensibilização, né, do profissional. Por exemplo, profissionais não gastos ainda passam um tratamento de 7 dias, que mudou em 2018 para 14 dias. Aí, no brasileiro, né? Porque lá fora já fazia 10 a 14 dias. Uhum. E é falta de conhecimento mesmo. Mas vamos dizer que se tivesse disponível, está disponível, quer dizer, imaginemos, no futuro, daqui a um mês, a gente fez a reunião, juntou os gastos todos que tem que fazer. A questão seria, em que situações estaria indicado solicitar? Em locais feitos em Pernambuco. Pernambuco já, como eu tenho falado, tem 2 trabalhos, são de 2010, se não me engano, 2020, que mostra de 14% a 20% de resistência. Então, Pernambuco seria uma opção de fazer teria indicação epidemiológica de fazer. Em quem? Todo mundo que fosse tratar? Provavelmente sim. Porque se a gente não vai fazer. Todo mundo que tivesse, então, diagnóstico positivo de H. pylori, está indicado tratar. Isso. Aí se você vai pensar, né? Se você quer fazer ainda aquele esquema com a claritromicina, porque quando você vai gastando os esquemas, você não pode mais repetir, né? Não repete mais. Então, se o paciente tiver essa comodidade de, na hora, faz a biópsia, essa biópsia, retira o fragmento vai para fazer a PCR, sem ele precisar ser submetido a nada, você já tem ali no laudo que ele tem resistência, eu já economizo. Isso a gente consegue tranquilo. Por quê? Porque a gente tem um bloco. O bloco, a gente recorta o bloco, faz o recorte do bloco, forma a lâmina. A lâmina a gente vai corar com Gibson, o médico vai diagnosticar. Tem presença de H. pylori? Tem. Então a gente tem um bloco. É só a gente fazer um novo recorte e enviar para o PCR. Então não envolve um novo exame para o paciente, tá entendendo? É só uma coisa interna. Então poderia ser ou um acordo de exame reflexo, no sentido de que todo paciente que tem o H. pylori positivo, mas vamos com calma, porque o exame reflexo, a gente está defendendo muito, só para contextualizar aqui, o exame reflexo é quando você tem, por exemplo, no caso da mama, a gente defende que no caso da mama, todo diagnóstico positivo de mama deve ir para a imunistoquímica, que é a imunofenotipagem de maneira reflexa. Isso não acontece em muitos planos, nem sempre acontece, o que faz com que o paciente perca muito tempo. Eu tenho que voltar para o médico pedir para voltar, só que indica todos deveriam fazer. Então, está fechado, entendeu? Então, poderia alguma coisa no sentido da H. pylori acontecer também, significar um exame reflexo, mas vamos que não seja, certo? Deu aqui diagnóstico positivo de H. pylori, o nosso departamento aqui, nossos especialistas de sucesso do cliente vão entrar em contato com o serviço e vão perguntar, doutor, deu H. pylori positivo, quer que faça PCR? Ah, quero. Aí faria a solicitação, entraria, negociaria com o paciente, o pagamento, porque os planos não vão cobrir, de certeza, então teria uma decisão do paciente. Ou voltaria, teria que montar um sistema, voltaria na consulta, o médico explicaria, deu H. pylori positivo, mas eu vou tentar tratar, mas antes vai fazer o PCR. Inclusive, não teria impedimento, porque eu já tenho bloco, não teria impedimento do médico começar o tratamento e aguardar o PCR também. Aí o PCR vai dar informação se é resistente, se não é. Mas aí já queimou, né? Já queimou, já colocou a amoxicilina, claritromicina. Aí já queimou a amoxa também. Não, a amoxa não. A amoxa poderia receber. Porque a resistência para a amoxicilina na literatura é bem baixa, né?
E foi uma discussão também que eu achei. Por quê, né? Porque as bactérias aprendem muito facilmente resistência à amoxa, né? Elas têm a beta-lactamase que vira num plasmídio, elas comunicam entre elas como produzir beta-lactamase, que é uma enzima que destrói os beta-lactâmicos, e aí elas acabam resistindo. Então a gente vê isso em pulmão, a gente vê isso em vários outros tipos, mas a H. pylori não aprendeu ainda, né? Ainda, né? Não aprendeu ainda a produzir enzima para destruir isso, penicilina não, né? A amoxicilina. Porque no caso da caletromicina é a mutação do RNA, né? Vai ter uma mutação lá do RNA que favorece a resistência, né? Uhum. E aí ela ainda não fez nada. Muta, e aí o RNA não é tão suscetível à destruição pela caletromicina. Mas vamos lá. Tá, mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho com calma aqui. E quantos pacientes que têm H. pylori positivo deveriam saber se são resistentes ou não à claritromicina? Sem saber de dados. Raciocinando. Não, todos. Vamos começar com base. Todos. Todos, né? Todos. Imagine você já chegar sabendo que o tratamento tem uma chance de cura muito alta para você. Então você chegar já não, não funciona com a claritromicina. Já não fica 14 dias fazendo antibiótico, matando todo o meu microbioma ali, né? Destruindo o microbioma, para depois, eita, não deu certo, né? E aí seria a mão na roda pra gente fazer algo que desse essa informação pra gente. O ideal é que fosse todo paciente. Lá, todo. Mas assim, digamos assim, os pacientes que já trataram no passado, mesmo assim essa informação seria importante. Ele começou com o todo geral. Vamos raciocinar agora o detalhe. Vamos lá. O paciente já tratou, já viu que tem resistência. Pois é. Aí, antes, como a claritromicina estava no primeiro, era o primeiro tratamento, então, se o paciente já tratou, ele já queimou a claritro, ele não faz mais claritro. Então, é mandatório você, fez um esquema, não repete mais esse esquema. Então não faz sentido a gente procurar, se a amox tem uma falha muito baixa, é a amox e claritro. A claritro pode dar resistência, não faz sentido a gente testar nesse paciente que já foi, eles chamam experimentado, né? Paciente que já foi tratado. Então esse tipo de paciente que já foi experimentado e não curou, não faz sentido a gente pedir. Não faz sentido. Outro caso também, evidentemente, é o paciente que está voltando para acompanhar o tratamento, acabou de fazer, não faria sentido fazer de novo. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente pensa nisso, seria todos. Tá, todos, mas seria não todos em todo exame. Todos que têm o primeiro diagnóstico de H. pylori não tratado, teriam indicação de quando já foram tratados, aí já tem uma história um pouco mais complicada aí, para a decisão médica ver se aquilo é ou não é. E aí vai cair naquela coisa do paciente que fez, não sabe se teve, se tratou, com o que tratou. Então, esse paciente também que não sabe com o que tratou, talvez, será que tratou é uma nova infecção com outra cepa, né? Talvez essa aí tem que saber quanto tempo é que o paciente curou, e se realmente curou, né? Às vezes o paciente faz IBP e mente, vai para a endoscopia, e aí o IBP mascara ali, dá um falso negativo, a gente acreditou que tratou, o paciente pode estar positivo ainda. Tem muitos vieses assim nesse... Falando de IBP, também me lembrei de um outro assunto que você trouxe que era bem interessante. Você falou também da importância dos novos IBPs. E aí, explica aí para quem está ouvindo o que é IBP. Né? Explica um pouquinho disso aí. Que tem agora... O IBP é o que a gente chama de os prazóis, né? A gente omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol. Isso, ele começou tudo com omeprazol, né? Ele bloqueia o canal de H+, né? Então a bomba que produz o ácido, ele bloqueia, e aí ele bloqueia e morre com a célula. E no outro dia a gente produz mais e mais. Então por isso que tem que tomar todo dia. E hoje a gente tem no mercado chamado PCABs, que aí é uma evolução, já não é IBP, ele é uma droga que vai bloquear o canal de potássio. E ele, diferente do IBP, que ele fica lá na célula e morre com a célula, não. Esse sai bloqueando e pulando de célula em célula, né? Então ele bloqueia, ele tem uma potência muito alta. Ele bloqueia e funciona a partir do primeiro dia.
O IBP, ele precisa fazer, para chegar na dose ideal, 5 dias para você bloquear todos os canais. Então, 5 dias de tratamento, talvez, talvez não, o bloqueio ácido é subótimo, né? Já com o PCAB, você bloqueia ele ali, esses terminam com prazana, né? Vanoprazana, e tem alguns, no Brasil só tem um. E aí, vonoprazana. E aí, esse seria o mundo ideal, de tratar o paciente, uma droga ainda cara, tratar ele mais o antibiótico, e aí o antibiótico chega melhor, mais estável na bactéria, né? Alguns antibióticos em meio ácido, eles não conseguem ficar estáveis, e a gente, a partir do primeiro dia de antibiótico, a gente já tem um bloqueio ácido ali. Então, também é proposto a mudança de IBP, e se fizer IBP, fazer uma dose muito alta, mais alta do que a gente fazia antes, né? Tem alguns kits que vêm com 20 de esomeprazol, então aumentar para 40 de esomeprazol. E aí seria uma opção para o tratamento. Tem uma outra, que você falou rapidamente, acho que é um assunto que não dá para sentar um gastro sem perguntar a respeito, que é o microbioma. Você falou aí de a gente matar o microbioma com antibiótico, e cada vez mais é uma coisa que a gente vai descobrindo mais e mais e mais coisas a respeito do microbioma. Qual é a sua visão, qual é a sua perspectiva hoje aí do microbioma? Hoje, cada vez mais, a gente a ciência tem tentado associar a disbiose, a alteração desse complexo de seres, né? Que é o microbioma, e ele tenta associar uma doença a isso. Então, já tentou-se o autismo, né? A gente sabe que a gente vê, na realidade, o paciente que tem uma disbiose, às vezes ele fica num processo inflamatório, não um inflamatório feito com pneumonia, né? Mas o paciente pode viver numa inflamação crônica, subclínica, que não aparece em nada. Às vezes o paciente sente intestino irritável, o paciente faz um probiótico específico, probiótico que, vamos dizer, ele cria ali, ele dá sustentação àquele tecido, um tecido que está inflamado, que as tight junctions, que são vamos dizer, as travinhas que colocam as junções entre as células, que deixam as células impermeáveis para que não entre agrotóxico, que não entre proteínas que causam inflamação. Então, essas células, essas bactérias, elas ajudam as células a ficarem mais juntas, né? Então, a gente já tem evidências em uso de intestino irritável, uso de probiótico, para a gente, como medicação, né? Hoje tem bactérias que ajudam na redução de lipídios, e a coisa é bastante interessante. Você chega, toma a medicação, o colesterol ali, a gordura está ligada ali no sal biliar, para ser absorvido para o organismo. A bactéria produz uma enzima que quebra esse sal biliar, quebra esse lipídio sai nas fezes. Então, impedindo a absorção. Então, se a gente soubesse, o problema é que a gente sabe que não é só uma bactéria, a gente sabe que é uma população, como elas vivem e o que elas produzem, né? Então, não é só ela existir. E talvez até uma microbiota que eu coloque na minha vá competir com minhas bactérias, né? Então, você sabe que é um tema que me interessa há muitos anos, muito antes dele se tornar um tema popular. Inclusive, eu fiz parte de uma startup que teve um trabalho com probióticos, à base do kefir, do extrato de kefir, antes dos primeiros probióticos serem autorizados. Lá atrás mesmo, 2003, 2004, a gente já havia essa questão do probiótico. E a gente tem coisas bem mais antigas, mas que demoraram muito para ser aceita, que é esse conceito, por exemplo, do intestino permeável, né? O leaky gut. O leaky gut, intestino permeável, é coisa que vem desde a década de 80, de 70, que as pessoas já falavam nisso, mas era uma coisa completamente alternativa, 90, 2000, ali alguma coisa, e agora no período mais recente isso tem aumentado muito o número de evidências, essa ideia. Por exemplo, na questão de alergias, de intolerâncias, existe teste também para ver IgE de alimentos, muita coisa que existe
que muitas pessoas valorizam. Eu, por exemplo, tenho uma opinião sobre essas questões da intolerância, que as pessoas referem intolerância ao glúten, sem ter celíaca. Eu acho que isso é intolerância muito relacionada a emulsificante, que é a ideia de você estar comendo sabão. Então, veja, a nossa barreira lá ela é coberta de gordura. A separação entre água e gordura é fundamental no nosso organismo. E a alimentação industrializada, ela usa sabão. Eu digo assim para radical, para as pessoas entenderem que estão comendo sabão. Usa emulsificante. O que é emulsificar? Emulsificar é a ação do sabão. O sabão é um emulsificante, por definição. É que justamente você estava falando. Ou seja, ele está misturando gordura criando uma possibilidade da gordura se misturar com a água. É o que você usa para poder limpar uma panela e tal, para se misturar. Então, na hora que a pessoa começa a ingerir uma grande quantidade de emulsificante, você começa a criar aí uma destruição lá da barreira e acaba gerando esse tipo de incômodo. E uma evidência interessante disso é que as pessoas sentem muito isso com pão industrializado, etc. Mas quando tem uma experiência de um trigo mais tradicional, viajam para a Itália e tal, você discute muito comum. Isso. Né? Fermentação natural, aí começa essa noção da fermentação natural, etc. Muito tem a ver com emulsificante. Então, tem um tema que me interessa, eu sempre gosto de estar levantando, que eu acho muito interessante. Tem a evidência, por exemplo, do rato magro e do rato gordo. Aí troca a flora do microbioma, e aí o rato gordo fica magro e o magro fica gordo. Quer dizer que isso também teria uma relação com a obesidade. Essa questão da fermentação natural, eu tenho uma paciente que a gente já fez tudo para celíaca, ela se comporta como uma celíaca, não tem biópsia para celíaca, não fecha, e não tem sorologia, mas ela tem todos os sintomas da intolerância ao glúten não celíaca. E ela disse que quando foi para a Europa, ela comeu tudo, não sentiu nada. Então hoje ela come sem glúten aqui, e ela faz as massinhas dela. Eu recomendaria uma tentativa de comer sem emulsificante. Eu acho que esse sabão, entendeu? Reduzir o emulsificante, eu acho que é uma coisa muito lógica. Não é só porque eu acho, não. Na verdade, eu li uma obra, mas que não era um artigo científico, mas era de uma pessoa que publica e tal, pesquisa científica, mas também era uma opinião dele. Então, por isso que eu estou expressando como opinião, porque era uma opinião do autor, não havia uma evidência. Até porque eu não sei exatamente como é que a gente faria isso. É muito difícil. Isso é uma coisa para compreender, porque, olha, a gente tem que ter muita paciência com as nossas opiniões sobre alimentação, porque é muito difícil você gerar uma evidência forte a respeito disso. Então, assim, nem dá para fazer uma afirmação cabal do ponto de vista científico, mas também não dá para exigir isso de qualquer... Porque não é que alguns têm, outros não, a evidência forte não existe. A não ser que você tenha uma doença muito clara, e com sintomas muito controlados, com pacientes muito motivados para seguirem, e que tem um efeito em curto prazo, aí sim, por exemplo, FODMAPs. FODMAPs é o quê? Porque você consegue reduzir o sintoma, a pessoa tenta... Por um tempo, né? Porque é totalmente intragável você passar a vida tirando todo exatamente. Por um curto tempo, a pessoa mostra uma melhora de sintoma. Eu digo para você, então, a dieta ponte para te tirar de um desconforto ali, mas a longo prazo a pessoa fica com carência. Mas eu não estou comendo pão, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Estou comendo repolho, eu não estou comendo cebola, não estou comendo. E é uma lista estranha que a pessoa não consegue. Brócolis. Não consegue entender direito qual é a lógica, tem que seguir aquela lista e tal. Mas eu estava dando o exemplo de que conseguiram uma boa evidência porque se direciona a uma coisa que tem um sintoma claro, cuja resposta é em pouco tempo. Mas quando você fala de uma coisa que é uma doença metabólica, uma coisa que você precisa ter um efeito longo, durante um longo, é difícil de você, não é sintomático, né? Então é difícil de ter uma evidência forte. Né? E aí num pensamento mais integrativo, eu acho que quando a evidência forte não é possível, a gente deve seguir a melhor opinião dos especialistas. Se o que tem é evidência D, então a melhor evidência é a evidência D naquele caso mesmo, e é o que é. Durante a conversa com o paciente é isso, né? Eu sempre digo ao paciente, olha, diferente de outras especialidades, a gastro, ela precisa saber o que você come. E o que você come
é o tempo todo modificando. Você não lembra o que você comeu na semana passada, não lembra o que você comeu ontem. Aham. Então, toda hora você está comendo uma coisa, você não tem uma dieta monótona. Tirando Uhum. um ou outro, que uma vez eu fui fazer essa afirmação, menino, eu faço sempre isso, sabe? Você é exceção. Mas todo mundo, se eu como ovo, não. Mas todo mundo vai Pegou um tipo de modificando. personalidade de conformidade ali, É, pegou um super analista que pois é. era a exceção à regra. E Comia a aí mesma coisa no mesmo horário. pois é. E aí é isso. A gente fica naquela investigação, né? Vamos supor, o que é que você come? Aí o paciente, às vezes, ele enfeita muito, dizendo, eu só como isso, isso, isso. Parece só coisa boa, bonitinha. Mas é isso. O trabalho no consultório, às vezes, é um trabalho árduo. Eu acho que como que é que pode estar estufando. E às vezes, eu acho que uma das coisas mais difíceis, mais desafiadoras é tudo que eu como estufa. Dá uma tela azul na cabeça. É. Porque o que é tudo? Aí a gente começa a desmistificar. Até a água que eu tomo estufa. É. Vamos lá. A água não estufa. Talvez estivesse ali alguma coisa fermentando. É. Você colocou volume, saiu gás, né? Uhum. Então, a gente já começa a desmistificar. E aí também tem que passar para os pacientes que a culpa também a gente tem que dividir com ele, porque quem está produzindo gás ali é bactéria. E aí ele está oferecendo o que ela mais gosta. Então, se ele oferece um pão ali Fermentado, aí fica só bactéria fermentativa, não tem bactéria, pois né, é. que é a fermentóides e bacteróides, agora eu esqueci exatamente, mas enfim. A maioria produz hidrogênio, né? E aí você trabalha assim como um investigador, né? Você acaba tendo que para dar a resposta ao paciente. Hoje ele trabalha, por exemplo, rafinose, que é uma coisa mais recente, que é um sacarídeo, um açúcar, né? Que a gente não tem a enzima para quebrar, mas ela está presente no feijão. Então, feijão né? Não, quase todo mundo tem estufamento. Às vezes a gente tenta, faz um feijão verde, faz um feijão macaça, e a gente tenta tirar, porque tem gente que responde muito, tem muito sintoma com feijão, o outro tem muito com amendoim. Estão na mesma classe, mas aí um responde de um jeito e responde do outro. Grão de bico, milho, arroz. Então não é todo mundo que responde. Aí geralmente eu dou até a tabelinha, fiz, olha, isso aqui é para você sensibilizar você, para você entender que isso existe e que pode ser. Aí a pessoa, eita, isso aqui eu como todo dia. E aí tem essa questão também, né? Se a pessoa fizer uma transformação da microbiota, que implica muito mais no pré-biótico, ou seja, mudar a alimentação durante um tempo, diminuir realmente a ingesta de carboidrato, tomar probiótico, mas principalmente mudar a alimentação durante um grande período, talvez ali depois ela possa comer aquele alimento fermentativo sem aquele mesmo efeito, porque não tem tanta bactéria fermentativa ali, né, no intestino. Então, tem essa transformação muito grande aí. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, nosso período. Acho que foi uma conversa muito boa. Muito obrigado pela palestra no Congresso, que nos fez lhe convidar aqui para falar. E estamos aí animados com essa possibilidade de contribuir com os exames de resistência à questão do H. pylori. E aí depende muito de haver um entendimento entre os colegas aqui em Pernambuco, que é interessante esse exame, dá alguma noção, porque não só a gente, como os grandes fornecedores de exame, vão ter interesse, certamente, de fornecer esses exames para fazer. Então, do ponto de vista da patologia e da patologia molecular, não há dificuldade nenhuma. É só realmente uma solicitação existir. Só que não é um só solicitar, né? Tem que haver realmente um consenso de alguma maneira que aquilo é importante, para a demanda começar a existir, para poder. Eu vou lhe dar um número, assim, seriam, em Pernambuco, para a gente ter esse PCR, seriam uns 300 por mês. Você vê, não é muito. Se a gente, por exemplo, um grande provedor fizer, entendeu? Não é nada em relação à quantidade de diagnóstico de H. pylori que a gente tem muito mais do que isso aqui. Então, assim, não há uma dificuldade de demanda, não é muito. Se você pensar que a metade da população é infectada, né, pela H. pylori. Exato. Tem indicação de... Metade é uma média, né? Porque se você olhar em algumas regiões, até mais, 60%, 70%. E aí depende do entendimento da importância dos clínicos, de verem que isso é importante, né, dos pacientes,
o valor disponível para pagar para isso, quanto é que eles estão dispostos a pagar para não se submeterem a uma rotina de antibiótico. Então, Talvez tudo isso tenha que ter seu valor um pouco abaixo do que eles pagam no antibiótico, né? Quanto é que eles pagam no rodízio de antibiótico? O PEC geralmente é em torno de 360 a 400 reais. Dá para fazer abaixo. Pois é. Eu Que aí acho você já ofereceu ao paciente, olha, você tem a opção de Se você já saber se guiar. tivesse volume mínimo aí que eu tô falando, eu acho que dá para fazer na casa dos R$ 200. Assim. Não é uma coisa uma boa. impossível, não. É interessante essa ideia. Menos do que um antibiótico, né? Porque às vezes o Incentiva paciente, a fazer. por exemplo, a gente tem os pacientes que fazem tratamento para supercrescimento bacteriano, que faz rifaximina, é R$ 900. Aí eu já chego para a paciente, assim, olha, entre fazer o teste, eu estou tão sintomática, e fazer o tratamento empírico, eu vou gastar com o teste e o tratamento empírico, eu vou fazer o tratamento empírico. Isso é uma opção sua. Não aconselho, o ideal é você tratar sabendo que tem a coisa, não? Mas eu acho que eu tenho, eu vou gastar o dinheiro para fazer o exame, que é R$ 500 por aí, mais R$ 900. A gente tem gente que prefere fazer o tratamento antes. Mas é a opção, né? A gente divide tudo com o paciente, né? É claro. Com certeza. Palavras finais. Bem, gente, quero agradecer aqui pelo convite, né? Agradecer novamente por ter assistido lá a aula sobre H. pylori. E se deixasse aqui, a gente ia passar a tarde conversando de microbiota, de caso clínico, que é uma coisa que é bom de falar, pelo menos para mim, que sou gastro, né? Maravilha. Bom, muito obrigado aí, equipe. Muito obrigado pelo ter né, feito aí, produzido esse momento aí junto. E acompanhem aqui as redes sociais. Curtam, sigam. E nós vamos ter mais informações aí de como melhorar a saúde, inovações na saúde. Porque detalhes salvam vidas. Esse é o nosso detalhes que salvam vidas.